né? Professor, à luz do direito internacional e da experiência histórica, um povo colonizado e suas organizações podem recorrer à insurgência e à luta armada contra um Estado colonial? Sim, sim, eu acho que isso é um bom diagnóstico do que diz o direito internacional, só fazendo aqui a reserva necessária de que eu, mesmo quando faço análise sobre direito internacional, eu falo em meu nome, né? Não falo em nome da GV, obviamente, que não acho que não tenho uma opinião sobre isso. Mas, sim, se você está sob ocupação, sob um cerco criminoso como é o cerco contra Gaza, né? Se você está vivendo um estado de apartheid, você tem o direito de se insurgir, inclusive violentamente, contra isso, né? Claro que, na outra ponta, você pode dizer que as regras do direito humanitário, né, que aqui eu estou me referindo a elas de modo geral, de que as regras se aplicam em combate armado, né, de que elas se aplicam sempre. Então, que você deve evitar, por exemplo, ataques a civis, que você deve evitar os ataques a hospitais e tal. Então, as regras se aplicam, mas que a violência contra o ocupante é uma violência legítima e legal, isso não tem dúvida, né? Aliás, a história nos diz que só a violência, né, resolveu as situações de colonialismo clássico, como é o caso de Israel hoje. Hoje, muita gente que defende Israel diz que a gente está fazendo. Aliás, gente até que se diz não necessariamente defensora de Israel, mas apenas de bom senso, né? Dizem que a gente, na verdade, confunde as coisas quando acha que Israel é um projeto colonial, sabe? Mas eu acho que não há confusão nenhuma. Acho que é um projeto colonial, sim. O I- Uhum. É só é isso. Acho que não tem confusão. O Estado de Israel não teria direito à legítima defesa depois de um ataque como o ocorrido em 7 de outubro? Então, assim, aquela legítima defesa do direito internacional público, né, que está presente no artigo 51 da Carta da ONU, é, exige duas coisas. Exige que haja dois estados, né, e que você esteja sofrendo um ataque presente ou iminente, né, por parte de um outro estado. Aqui, Israel tem controle sobre todo o território da Palestina histórica, incluindo Gaza, né? Porque eles bloqueiam Gaza completamente. Gaza, para todos os efeitos, pode ser considerada como território ocupado, ou seja, a responsabilidade por esse território é toda ela de Israel. Então não há um ataque externo contra Israel, certo? Há uma tentativa de violentamente, sim, escapar à situação de prisão, à situação de ocupação e etc. Agora, sim, legítima defesa às vezes tem a implicação, né, de que a história da violência começa no momento em que alguém te atacou e você vai se defender. Mas a história da Palestina não começa no dia 7 de outubro, né? Então, se você não contextualizar com tudo o que acontece há décadas na Palestina, você não vai entender, você vai estar fazendo uma discussão vazia sobre direito de defesa e quem atacou primeiro e quem atacou os civis e tal, que na realidade do nosso debate público significa uma tentativa de fazer a gente esquecer que antes havia apartheid, ocupação e bloqueio e limpeza étnica. Então, a tentativa de colocar a discussão sempre em torno do dia 7, legítima defesa, ataque aos civis, é uma tentativa de fazer a gente esquecer
dos verdadeiros problemas, né? Que são o apartheid, a ocupação e a limpeza étnica. Ou seja, para mim faz parte do processo de censura, né? A situação atual da Palestina, pelo menos desde 67, configura legalmente uma situação colonial que é proibida pela Carta das Nações Unidas? Sim, sim, eu acho que a gente. O que é apenas inexplicável nessa situação da Palestina é como, assim, como isso é possível no mundo de hoje sem que o mundo inteiro se levante contra a situação e sabe, se indisponha com a noção de que existe algo assim no nosso tempo, né? Mas, sim, é um projeto colonial, por quê? Porque você. E, assim, não há segredo nisso, né? O, Israel tem uma política muito clara de incentivo à imigração de judeus vindos de qualquer lugar do mundo, né? Que é a lei do retorno, a lei da nacionalidade, etc. Ela tem leis que claramente e práticas, leis e práticas que claramente trabalham para a expulsão dos palestinos da terra palestina histórica, né? Tem a política de assentamentos, que está na última lei nacional deles, de 2018, em que é uma política de Estado das mais importantes. Ou seja, é realmente para você ir conquistando o território e assentando esses territórios e expulsando a população local. Um dado muito interessante, a gente, assim, tem tanto dado disponível, mas a gente praticamente não olha para eles, mas tem um escritório dos assuntos humanitários da ONU, que tem um escritório na Palestina, então tem o braço específico para os territórios palestinos ocupados, e ele faz uma conta que de cada 100 licenças para construção na Cisjordânia, ou seja, no lugar que deveria ser o Estado da Palestina pela solução de dois Estados, né? De cada 100 autorizações para construção, uma é para palestino, 99 são para judeus, colonos, né? Então, é claramente uma política de colonização por assentamento, né? E com a sua imagem no espelho, que é a expulsão gradual dos palestinos, não tem dúvida. Professor, como é que o senhor classificaria, novamente nos termos do direito internacional, os ataques de Israel contra os palestinos na faixa de Gaza? Seria correto afirmar que se trata de genocídio? Então, uma coisa é certa, a cada instante, Israel, na verdade, tecnicamente falando, né, um Estado ele viola normas do direito humanitário, tá? Que são as convenções de Genebra, de Haia, costumes internacionais e tal. Quando, quando você fala de um crime, tecnicamente falando, você está falando do indivíduo que comete o crime. Então, hoje, o governo israelense, cada governante israelense, cada militar israelense, a cada instante estão realizando crimes de guerra, não há dúvida, sabe? Há também o crime contra a humanidade. Por quê? Porque o crime contra a humanidade é aquele que se dá no contexto de uma violência generalizada contra um grupo étnico, racial. Agora, o crime de genocídio, que é o mais grave, digamos, entre esses, é você comete essas mesmas práticas que Israel está fazendo hoje, né, com o fim de destruir parcial ou totalmente o grupo. E hoje, pelo que está acontecendo em Gaza, eu acho que não há exagero em dizer que o que Israel está fazendo com a população de Gaza é uma tentativa de destruir em parte o grupo. Só não é destruir ao todo, ainda que muita gente em Israel esteja falando
explicitamente na destruição total, né, dos palestinos de Gaza, a intenção de Israel parece ser mais a de destruição de uma boa parte do grupo, especialmente matando crianças, né, porque você está colocando em risco o futuro do grupo, né, mas o resto eles querem expulsar, né. Mas Então, expulsar eu para não acho onde? que há exagero em dizer que há genocídio, não. Professor, mas expulsar para onde? Então, a ideia israelense é expulsar para o Sinai, né, para a Península do Sinai, para que os egípcios, né, fiquem, digamos, entre aspas, com o problema, né, e ofereceram até vantagens econômicas para o Egito, para ele aceitar algo assim, né, e a outra parte da população palestina, que é a da Cisjordânia, no ideal israelense, eles seriam enviados para a Jordânia. Então, é muito comum você ouvir os políticos israelenses dizendo que os palestinos já têm um Estado, né, que é a Jordânia, eles não precisam da Cisjordânia. Então, a ideia seria que Grande Israel conteria também Gaza e conteria a Cisjordânia sem palestinos ou com o mínimo possível de palestinos. Assim, para ninguém achar que a gente está exagerando, é só olhar o Netanyahu na última Assembleia Geral da ONU. Ele mostrou um mapa para o mundo inteiro do que ele chamou de Novo Oriente Médio, e nesse mapa tinha a Grande Israel, mas não tinha a Palestina. Então, não é que eles, sabe, estão. Não é que a gente está imaginando algo que eles não confessem, entendeu? Tá confessado e está explícito.